Se tem uma coisa que eu tenho é experiência. Eu conheço este mundo. Já vivi demais, sabe? Vi mais coisas do que qualquer alma deveria aguentar. E eu ouço falarem de felicidade, de um mundo perfeito com um propósito maior. Que grande bobagem. Eu faço um desafio. Uma aposta, se quiserem. Faça o seguinte, encontrem qualquer pessoa. Peçam para ela contar sua história de vida. Se vocês acharem uma única alma que não tenha amaldiçoado a própria existência, que não tenha se achado a mais infeliz das criaturas, podem me jogar no mar. E a história do jovem Cândido? Ah, essa é a minha prova. Bem, vamos começar por onde tudo começou. Num suposto paraíso, o castelo do senhor Barão de Thundertentronck, o mais belo de todos os castelos. Pelo menos era o que diziam por lá. Lá, a filosofia oficial do lugar era essa tal de otimismo. Uma ideia muito bonita ensinada pelo grande oráculo da casa, o mestre Pangloss. Ele tinha uma capacidade impressionante de provar que não existe efeito sem causa e que tudo, absolutamente tudo, acontece para o melhor. A lógica dele era uma maravilha, não era? Os porcos, veja bem, foram feitos para serem comidos. Por isso, comemos porco o ano todo. Tudo se encaixava perfeitamente. E o pobre do Cândido, um rapaz tão ingênuo, acreditava nisso com toda a força do seu coração. E pronto. Um beijinho inocente até, roubado atrás de um biombo, foi o suficiente para o senhor Barão ver aquela causa e aquele efeito e chutar o rapaz para fora daquele paraíso. Foi sua primeira rachadura no tal melhor dos mundos possíveis. Agora, vamos sair do castelo, porque o mundo real, esse tinha uma educação um pouco diferente para dar. Uma educação, digamos, escrita com sangue e muito, muito sofrimento. A primeira lição dele foi sobre, digamos, recrutamento militar. O coitado só queria usar as pernas para dar uma volta. Ele achava que era um direito dele. Em troca, deram a ele uma escolha, em nome da liberdade, claro, 4.000 varadas ou 12 balas na cabeça. Quanta generosidade. E o resultado disso tudo? Bom, tá aí o número. 30.000. Foi mais ou menos a quantidade de gente que se despediu deste melhor dos mundos na primeira experiência do Cândido com o que chamam de carnificina heróica. Guerra. Canhões, baionetas e os dois reis, cada um no seu canto, mandando cantar um Te-Deum de agradecimento. E quando a coisa ficava feia de verdade, como, sei lá, um terremoto que destruiu Lisboa e matou outras 30.000 pessoas, a lógica dos sábios era ainda mais brilhante. Eles descobriram o segredo para a terra não tremer. Um belo espetáculo. Prender uns, queimar outros, enforcar um filósofo. Ciência pura, não é mesmo? E foi aí, sabe, depois de ser açoitado ao som de um belo cântico religioso e de ver o seu querido mestre Pangloss ser enforcado, o rapaz Cândido começou a juntar as peças e a fazer umas perguntas bem pertinentes. Mas pensem que o sofrimento do Cândido era só o começo. Como eu falei no início, todo mundo tem uma história. E podem acreditar em mim, nenhuma delas é muito otimista. Peguem a bela Conegunda, a pérola das mocinhas. A jornada dela dificilmente serve de argumento para um mundo benevolente. E o mais incrível é que ela dizia que a virtude dela só se fortaleceu com tudo isso. Pobre criança. E eu, a narradora de vocês? Bem, eu nasci filha de um papa, princesa. Fui noiva de um príncipe. E depois, piratas, escravidão, guerra, peste, chegaram a cortar um pedaço de mim para alimentar soldados famintos. Minha vida, meus amigos, é um forte argumento contra a filosofia do Sr. Pangloss. Chega uma hora, não tem jeito. Por mais que você admire seu mestre, por mais que queira acreditar, a realidade grita mais alto. E aí, até o aluno mais dedicado tem que começar a questionar. E o estopim para o Cândido, o ponto final mesmo, foi no Suriname, quando ele encontrou um escravo mutilado. Ali, ele simplesmente não aguentou mais. Ele abandonou tudo o que aprendeu e fez a pergunta que precisava ser feita. E essa foi a resposta dele, a nova definição, a sua formatura, digamos assim. O momento em que ele finalmente entendeu que a filosofia do mestre era só teimosia, uma fúria para negar a própria dor. Mas o Pangloss? O Pangloss, esse era inabalável. Mesmo depois de tudo, ele insistia que todos os acontecimentos estavam interligados para o melhor. A justificativa dele? Afinal, sou filósofo, não me convém desdizir-me. A realidade para ele era só um detalhe. E no fim das contas, depois de toda essa jornada, de tanto sofrimento, de tanta filosofia, qual a sabedoria que resta? O que é que sobra? Acharam que ia ter final feliz? Que nada. O grande reencontro foi um retrato do tédio e da miséria. Conegunda ficou feia, rabugenta. Cacambo trabalhava tanto que amaldiçoava o destino. E eu, bem,
Eu estava doente e com humor péssimo. A gente descobre que fugir de uma tragédia só te joga na tortura lenta do tédio. Depois de uma última e completamente absurda tentativa do Pangloss de conectar todos os horrores do mundo ao simples prazer de comer pistache, Cândido interrompe. E ele diz a única coisa que realmente faz sentido. Não é uma teoria, não é uma filosofia, é algo simples, prático. E é isso que fica para a gente pensar, não é? Quando as grandes teorias e as explicações sobre o universo não servem de consolo, talvez a única resposta sã seja o trabalho. O trabalho pequeno, que a gente pode tocar. Talvez o sentido não seja entender o mundo, mas simplesmente cuidar do nosso pequeno pedaço dele.